Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias 4:14. Vejamos o que é vaidade. Tome-a na acepção que quiser. A verdade é que nossos pensamentos são vãos pelos seguintes motivos. A. Devido à sua esterilidade. Assim, Eclesiastes 1, 2 e 3 diz que tudo é vaidade, porque não há proveito neles debaixo do sol. Assim são nossos pensamentos por natureza. O mais sábio deles não permanecerá constante em tempo de necessidade, de tentação, de aflição de consciência, no dia da morte ou julgamento. Toda a sabedoria dos sábios se reduz a nada. 1 Coríntios 2,6. O coração dos ímpios é de pouco valor. Provérbios 10:20. Não vale um centavo. Já os pensamentos do homem piedoso são seu tesouro, pois do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Ele os forja e são apresentados como suas riquezas. Como são preciosos, diz o Salmo 139:17. Ele aqui fala de nossos pensamentos que têm Deus por objeto. Teus pensamentos, isto é, os pensamentos sobre Deus, são preciosos. B. Devido à sua leveza. São mais leves que a vaidade, é a frase usada no Salmo 62:9. E de quem se fala? Das pessoas. E se algo nelas é mais leve do que outras coisas, são os pensamentos, os quais nadam nas partes superiores, flutuam no topo, são como as escórias do coração. Quando todos os pensamentos melhores, mais sábios, mais profundos e mais sólidos de Belsazar, um príncipe, foram pesados, descobriu-se que eram leves demais, como está em Daniel 5:7. C. Devido à sua tolice. Assim, em Provérbios 12:11, os homens vãos são igualmente com os faltos de senso. Assim são nossos pensamentos, entre outros males que são ditos, procedem do coração. Em Marcos 7:22, a frocine é um deles, isso é, a tolice. São os pensamentos que os loucos e os tolos têm, verdadeiros disparates, dos quais não se pode ter proveito. São pensamentos soltos, que não se sabe de onde procedem, nem para onde vão. D. Devido à sua inconstância e debilidade. É por isso que a vaidade e a sombra são igualadas, no Salmo 144:4. Assim são nossos pensamentos, flutuantes e efêmeros, como bolhas. Como diz o salmista, todos os seus pensamentos perecem. Salmo 146:4. E por fim, são vãos, ou seja, realmente ímpios e pecaminosos. A vaidade aqui no texto é pareada com a impiedade, e os homens vãos e os filhos de Belial são igualados em 2 Crônicas 13:7. Essa é a natureza de nossos pensamentos. O pensamento tolo é pecado. Portanto, uma pessoa deve ser humilhada por ter um pensamento soberbo, como está em Provérbios 30:32, pois é isso que quer dizer pôr a mão na boca nessa passagem. E é em Jó 40:4 ser indigno aos seus próprios olhos. Uma vez que este é o sentido em que principalmente devo insistir ao tratar da vaidade dos pensamentos, e pelo fato de as pessoas acharem com frequência que seus pensamentos são livres, prová-los-ei, portanto, aquilo que é minha única doutrina levantada, isto é, que os pensamentos podem ser pecados pelas seguintes razões. A lei o julga, como está em Hebreus 4:12, e repreende alguém por causa deles, como está em 1 Coríntios 14:24. Portanto, são transgressões da lei, e assim também Cristo repreende os fariseus por seus pensamentos maus, em Mateus 9:4. Isso demonstra a excelência da lei que alcança até os pensamentos. B. Porque são possíveis de perdão e devem ser perdoados ou não seremos salvos, como está em Atos 8:22. Isso demonstra a multidão das misericórdias de Deus, visto que os pensamentos são tão infinitos. C. Eles são passíveis de arrependimento, pois se diz que o arrependimento deve começar neles. Assim diz Isaías, que o homem mau abandone seus pensamentos, como está em Isaías 55:7. Uma pessoa nunca está verdadeira e totalmente moldada, como em 2 Coríntios 10:4 e 5 diz, até que leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso demonstra que os pensamentos são naturalmente rebeldes e contrário à graça. Também demonstra o poder da graça que é capaz de reger e subjugar um exército tão numeroso como é o caso dos nossos pensamentos,
e ordená-los todos, como fará um dia, quando formos perfeitamente santos. D. Eles corrompem o ser humano, a quem nada corrompe, exceto o pecado. Do coração procedem maus pensamentos, estes corrompem o homem. Mateus 15, 18 e 19. Eles são uma abominação para o Senhor, que nada odeia, exceto o pecado, e cujos olhos puros não podem contemplar a iniquidade, como está em Abacuque 1,13. Assim como boas meditações são aceitáveis, como está no Salmo 119, 14. Também, pela regra do contrário, as más são abomináveis. Eles atrapalham todo o bem que devemos fazer e estragam nossas melhores realizações. Os pensamentos vãos arrastam consigo o coração, de modo que, quando alguém se aproxima de Deus, seu coração, sua razão e pensamentos estão longe dele, como está em Isaías 29, 13. O coração do homem segue atrás da sua cobiça, quando devia tentar, como fala o profeta, sobre a razão de seu coração assim proceder. Agora, nada além do pecado poderia nos separar de Deus, e o que de fato nos aliena dele é o pecado, é a inimizade contra ele. G. Nossos pensamentos são os primeiros motivadores de todo o mal em nós, pois eles são a causa do movimento e também trazem o coração e o objeto juntos. São alcoviteiros para as nossas luxúrias. Vigiam o objeto até que o coração tenha adulterado com ele e cometido loucura. Na impureza especulativa e em outros desejos pecaminosos, eles oferecem as imagens daqueles deuses que criam, diante dos quais o coração se ajoelha e os adora. Eles apresentam o crédito, as riquezas, a beleza, até que o coração os tenha adorado, e isso quando as próprias coisas ainda estão ausentes.